Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Olá, começamos agora o Papo Certo, o programa que traz para você assuntos das diversas áreas do direito, empreendedorismo, saúde, política e trânsito. Bom, e hoje vamos falar sobre direitos pós-enchente das pessoas, das empresas. E quem está conosco hoje é a doutora Michele Martins, advogada e professora aqui da UBRA. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Bem-vinda, Michele, ao Papo Certo novamente. Obrigada. Você de casa pode e deve participar do nosso programa através do nosso WhatsApp 30 29 80 80. Agora um intervalo bem rapidinho e a gente já volta. Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Você também assiste o Papo Certo através dos principais canais digitais: NET, Claro, Vivo, Tubarão e TVN, e simultaneamente pelo YouTube e Facebook. E através destas duas plataformas, vocês já podem ir lá compartilhar. Bom, doutora Michele, então, primeira pergunta desse bloco. Queria que você falasse um pouquinho para os nossos telespectadores quais são os principais direitos das pessoas agora que foram atingidas pelas enchentes. Nós tivemos um grande pacote de benefícios que foram possibilitados às pessoas. Começou lá no mês de maio com a antecipação de benefícios como o Bolsa Família, o Auxílio Gás, antecipação do abono salarial também, antecipação de benefícios do INSS, de prestação continuada e entre outros benefícios que puderam ser adiantados para o mês de maio. E agora nós temos também, por exemplo, liberação de 2 parcelas adicionais do seguro-desemprego para quem já estava usufruindo do benefício. Nós temos também a questão dos auxílios monetários, né? O Vale Reconstrução, o Pix SOS RS, ou então o Pix Reconstrução foi 5.100, né? Isso. O Pix foi em torno de R$2.000. Isso, o Auxílio Reconstrução é no valor de 5.100, que é um programa do governo federal e que não tem o requisito de renda, enquanto os benefícios estaduais foram o programa Volta por Cima, o Pix SOS RS, eles não podem ser cumulativos. O Pix SOS RS tem o valor de 2.000, se não me engano, 2.000, 2.100. O Volta por Cima 2.500, mas eles têm um requisito de renda. A pessoa tem um valor per capita, né? O Volta por Cima é uma renda per capita de R$218 por pessoa. E o Pix SOS RS é uma renda familiar de até 3 salários mínimos e por pessoa de 1.418. E tem vários outros benefícios. Tem o que eu me lembrei agora também do fundo de garantia, né? Que tu pode antecipar o saque até R$6.000 e poucos, o saque também do fundo de garantia. Exatamente, o saque calamidade pública, que a gente chama, pode ser feito pelo aplicativo do FGTS. Se tiver aí algum problema, se indica que vá até a Caixa Econômica Federal, é 6.220 e inclusive não tem, logo que saiu o pessoal falava que precisava não ter feito o saque, não tem esse requisito foi retirado por um decreto no início de maio. Então, o único requisito para o saque calamidade pública do FGTS é que tenha saldo na conta do FGTS. Até tinha o pessoal combinando para...
porque foi possibilitado às empresas de pagar o fundo de garantia com prazo em agosto. Então, daí alguns funcionários pediram para nós depositar para poder sacar, né? Para chegar nos 6 mil e poder sacar. Sim. Ah, que legal isso da parte da empresa de fazer, porque realmente o pessoal está precisando do dinheiro, já que pôde depositar. Que legal, muito bom mesmo. Bom, Michele, a gente vai fazer para ti algumas perguntas assim, mais relativas ao dia a dia, as dúvidas comuns das pessoas que estão passando por essa situação da enchente, né? Então, por exemplo, é possível uma renegociação ou suspensão de cobrança de dívidas? Por exemplo, casos de pessoas tanto jurídicas como físicas? Sim, é possível. Também no início do mês de maio, o Banco Central publicou uma resolução, uma recomendação que possibilita os bancos renegociarem e suspenderem as dívidas pelo prazo de 6 meses. Inclusive, a gente tem a questão dos financiamentos. Claro, existem alguns requisitos. Por exemplo, se a pessoa tem um financiamento imobiliário, ela tem que já ter pago 24 prestações. Mas se ela já tiver feito esse pagamento das 24 prestações, ela pode suspender por 6 meses. E também existe uma recomendação do Banco Central para que não incidam, como eu posso dizer, juros além dos adicionais, né? Além dos que vão estar dentro dessa negociação. E existe essa possibilidade tanto para a empresa física quanto para a empresa jurídica. Não, muito interessante. Bom, também vimos pelas fotos, pelas imagens, muitos carros cobertos totalmente pela água, alguns na altura do motor e muitos sem mais condições até de uso, né? Essas pessoas, elas têm direito a algum tipo de indenização? Isso é uma questão que a gente precisa analisar. Por exemplo, tem que ver se existe o seguro, e existindo o seguro, não são todos os seguros nos quais na apólice vai constar a cobertura para alagamento. A recomendação que a gente dá para as pessoas que têm veículos que foram atingidos pela enchente e que tenham seguros, que elas analisem a apólice do seu seguro para ver. Normalmente é uma cláusula que vai cobrir vendaval, granizo, várias outras dessas condições climáticas e dentre alagamento. Mas também é preciso ter cuidado porque às vezes cobrem essas outras coisas, mas não cobre alagamento. Então é importante que a pessoa olhe a apólice do seu seguro para ver o que consta na sua cobertura. Eu até conversei com um cliente lá da Fortes, o Renato Daba, um abraço para o Renato, e ele estava comentando que o seguro de carros, as seguradoras estavam pagando integralmente a cobertura, né? Para as residências, aqueles seguros residenciais, seguros de empresas, é muito comum ter a cobertura de inundação, que é quando vem água de dentro. Vamos supor, um cano que estourou, né? O vizinho de cima estourou uma água e inundou a casa. Daí geralmente tem, mas de enchente pouquíssimos tem, até porque é uma cobertura muito cara, às vezes, quando tu coloca isso. Então, para os imóveis, ele viu muita dificuldade de pagamento, mas os carros estavam pagando todos. Até sobre os carros, continuando sobre isso, doutora Michele, eu gostaria de saber em relação aos carros que estavam em estacionamento, por exemplo, como aconteceu com o aeroporto, ou até mesmo um estacionamento de supermercado. Como se resolve isso? O que acontece, né? Quando existe um estacionamento em um estabelecimento comercial, a gente entende juridicamente, isso até é uma posição do STJ, né, do Superior Tribunal de Justiça, que existe uma responsabilidade, porque a pessoa está chamando para o seu estabelecimento comercial através de uma relação de confiança. Está chamando e fala, pode vir para cá porque seu carro, enfim, seus pertences estão seguros com a gente. Então, sim, existe essa responsabilidade do estacionamento de manter aquele local seguro e claro, né, é discutível porque pode-se alegar que existe uma força maior, mas existe a responsabilidade de conservação e guarda do veículo. Não, eu fico assim, claro, vamos pegar o aeroporto ali. Estacionamento é caro, caríssimo. Quem deixar o carro um dia ali paga um valor relativamente alto. E tem um estacionamento ao lado do aeroporto em que as pessoas não tiveram, os carros estiveram no edifício garagem, as pessoas não tiveram acesso para pegar o carro e a empresa de estacionamento está cobrando as diárias das pessoas de 30 dias, pessoas que não tiveram condições de pegar o carro. Infelizmente não foram cobertos pela água, que é um edifício garagem, mas não tinha como pegar. A água
no pescoço, não tinha nem como nem tirar o carro. Estão cobrando, doutora, só acha que é devido esse valor de diária? 30 dias? Eu acredito que não. Claro que dentro do direito sempre há uma discussão jurídica, mas não porque não foi algo que a pessoa não retirou o carro porque não quisesse, né? Isso é sempre algo que a gente precisa analisar. Nesse caso, o carro não foi retirado porque a pessoa estava impossibilitada. A gente não pode cobrar algo da pessoa quando ela está impossibilitada de fazer aquilo. Não, olha, eu fiquei assim, ó, estarrecido com isso. Saiu vários jornais, notícias sobre isso, eu fiquei assim, estarrecido. A falta de consideração, seguramente, quem que vai deixar o carro de novo lá após normalidade, né? Não, até essa falta também quererem cobrar dos carros que estavam no térreo e que foram alagados também. Daqui a pouco nem isso se duvida, né, João? Vai entender, né? Bom, doutora, vamos falar um pouquinho sobre as empresas, né, que também foram muito afetadas. Como podem os empresários fazer para que isso não afete os empregos e a renda? Isso é algo bem importante, porque a gente precisa ter essa noção também que não são só as pessoas físicas que foram afetadas, como também as empresas, principalmente as pequenas empresas, as empresas de médio porte, e a gente precisa manter a renda e emprego dessas pessoas. O que o governo tem feito de benefício para as empresas, né? Tem o Pronamp, que está tendo um subsídio do Estado, que se pode pedir um empréstimo que tem um juro bem baixo e tem um subsídio de 40% do governo. Então, por exemplo, a pessoa pede um empréstimo de R$100 mil, 40 mil é subsidiado pelo governo, a pessoa vai ter que pagar os 60 mil, tem uma isenção de 2 anos, se não me engano, e começa a pagar posteriormente. Tem outras iniciativas, por exemplo, o Sebrae está com uma iniciativa para ajudar essas pequenas empresas a se reestruturarem. Também foi aberta uma linha de crédito para o agronegócio pelo governo. E, claro, né, em questões de trabalho, assim, existe uma lei que foi feita na pandemia, que é a Lei 14.437, que também permite algumas questões, como também a gente fazer o teletrabalho, fazer uma flexibilização ou de diminuir a jornada de trabalho ou a redução de salário. Também a questão, né, da antecipação das férias individuais, concessão de férias coletivas, tudo visando com que seja possível essa manutenção de emprego e renda. Esse crédito pelo Sebrae, que o Sebrae está coordenando essa liberação, é de R$3 mil para os MEIs e de R$15 mil para as pequenas empresas. O Sebrae vai, verifica o estrago e é liberado. E já tem empresas que já receberam esse recurso, já que eu conheço. Esses R$15 mil, uma empresa que já recebeu, eles vão lá, verificam o dano e dão ainda até, acho que algumas horas gratuitas de uma pequena consultoria para auxiliar. Mas em relação ao emprego, o governador há poucos dias estava clamando para o governo federal liberasse algum incentivo nos moldes da pandemia, que tivesse um subsídio para que uma redução de carga horária, para que fosse mantidos os empregos, que isso ainda está faltando ainda isso hoje, porque muitas empresas não vão ter condições de pagar o salário e vão ter que desligar, e isso vai ter um impacto na economia muito, muito grande. Bom, doutora, mais uma pergunta aqui. No caso de uma entrega programada que não foi feita devido às enchentes, é possível cobrar algum tipo de multa? Não, no caso de uma quebra de contrato por causa da enchente é isso, né, que a gente fala, é um caso de força maior. Então, o que a gente aconselha? Que se devolva o dinheiro para as pessoas ou que se reprograme essa entrega para posteriormente, mas não incidem aquelas multas, a mora, que normalmente numa situação normal incidiria por esse atraso. Esse caso é diferenciado, que nem estava falando antes, é uma questão que não foi entregue não porque a pessoa não quis, né? Foi entregue porque houve um impedimento por uma força da natureza, não por vontade da pessoa ou da empresa. Bom, doutora Michele, uma outra questão também, infelizmente, algumas empresas vão fechar, algumas empresas vão decretar falência. Como é que ficam os direitos dos trabalhadores que foram desligados? A questão da falência é bem parecida com a recuperação judicial. O que acontece? Esses trabalhadores que tiveram seus direitos afetados, seja porque, infelizmente, né, a empresa decretou falência, eles precisam se habilitar no crédito dessa empresa. Eles precisam, claro, né, o que não for discutível. Se existir alguma questão que seja discutível, aí no futuro vai se precisar entrar com uma ação judicial ali para discutir essas questões que sejam controvertidas. Mas o que for incontroverso, a pessoa
pode se habilitar na falência para receber esses valores. E recebe mesmo? Ou demora muito tempo? Depende. O depende é uma palavra que é bem usada no direito, né, doutora? Bom, e assim, quem tem direito ao seguro de danos físicos ao imóvel? O DFI. Traz pra gente primeiro que é o DFI, por favor. E quem tem direito a esse seguro? Isso foi algo que foi bem compartilhado logo que aconteceu tudo. O DFI é para quem tem imóveis financiados. Sempre que se faz um imóvel financiado, esse seguro é obrigatório. Tem que ter esse seguro de danos físicos ao imóvel que a gente chama. E ele cobre questões como a de alagamento. E, inclusive, trabalhando numa questão de uma cliente essa semana, vi que eles cobrem o conteúdo também. Então, eles também cobrem os móveis. Eles também alcançam um valor relativo a isso. E aí a pessoa tem que solicitar, né, para o seu banco, para o seu agente financiador, e vai ser feita uma vistoria para ver também, porque daí é uma questão da estrutura do imóvel e do seu conteúdo. Aí vai ver o que foi afetado. Agora eles estão fazendo vistoria física, mas logo no início eles estavam fazendo inclusive vistorias online. Estavam programando porque estava de difícil acesso. Eles analisam o estrago que foi feito, analisam também a apólice e as condições, e aí dão esse benefício para as pessoas, né, esse seguro. Nós tivemos aqui uma colega sua que nos trouxe sobre esses imóveis financiados, mas pela Caixa. Esse DFI é em todos os bancos? É em todos os bancos, não é só na Caixa. Tem o Banrisul, tem o Bradesco, tem vários bancos, tem. Perfeito, então. Bom, pessoal, a gente vai fazer um intervalo bem rapidinho. Em 30 segundinhos a gente volta com o Papo Certo falando sobre os seus direitos pós-enchente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Quero também convidar vocês para se inscreverem no nosso canal do YouTube Papo Certo. E lá vocês digitam a palavra-chave e vão poder assistir pequenos vídeos de outros convidados que já estiveram aqui conosco. Bom, doutora Michele, uma questão também que o pessoal está falando em relação às enchentes, aos grandes prejuízos materiais, porque os prejuízos humanos são impagáveis, mas a dúvida é, o Estado, será que ele não cometeu falhas em fazer os diques e não fazer as devidas manutenções nas bombas? Tem algum comentário, alguma questão sobre essa questão de responsabilização do Estado sobre os prejuízos causados pela enchente? O que acontece? Juridicamente, sim, existe uma responsabilidade que a gente chama de responsabilidade objetiva do Estado, né? Isso está previsto lá no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. O Estado, ele responde objetivamente. O que é isso juridicamente, né? A gente fala que independe de dolo ou culpa. O que isso significa? Independe se houve a intenção, independe se houve culpa, que a gente fala é negligência, imprudência e imperícia. Porque ele tem essa responsabilidade de garantir essa segurança aos cidadãos. E aqui, infelizmente, a gente fala que era uma tragédia anunciada, né? Houve, inclusive, esse reconhecimento de que havia esse aviso de que situações assim ocorreriam. Não, nós falamos assim, em junho teve uma grande enchente, e lá, principalmente atender, pegou o litoral, região de São Antônio da Patrulha, Cará, ali pegou. Depois, em setembro, teve uma grande enchente ali no Vale do Taquari, Lajeado, Cruzeiro do Sul, Arroio do Meio. Que também desceu para cá. Mussum. Depois, agora em janeiro, teve uma grande tempestade em Porto Alegre, região metropolitana, que foi um negócio avassalador. E depois vem essa enchente agora. Inclusive, isso é algo que me preocupa bastante, porque, claro, a gente está vendo vários movimentos do governo de benefícios, de auxiliar as pessoas, de conseguir novas moradias, mas também precisa se preocupar em como prevenir isso, porque possivelmente vão acontecer situações assim novamente. E quando a gente fala em responsabilização do Estado,
A gente disse, mas o prefeito atual falhou. A gente não está falando necessariamente, a gente fala do Estado. Agora, a responsabilidade foi provavelmente de várias gestões que não fizeram os investimentos. Então, quando a gente está falando aqui no programa de responsabilização do Estado, é o Estado como um ente, não necessariamente a figura do prefeito, do governador, do presidente. Exatamente, é uma questão de gestão, e a gestão não é só a gestão atual, né? A gestão que vem ao longo do tempo, porque, por exemplo, também se fala que existe esse relatório avisando isso desde 2015, isso já é mais antigo. Inclusive, eu fiz uma live com umas alunas. Uma aluna me pediu, porque ela é professora municipal numa comunidade bem carente de São Leopoldo, e ela disse que as pessoas não tinham nem conhecimento dos benefícios, e aí me perguntaram, de quem é a responsabilidade? É do Estado, é do município ou é do Estado? Mas aí elas queriam saber especificamente pelos rompimentos dos DIC, porque assim como aconteceu em Canoas, aconteceu em São Leopoldo. E aí eu expliquei que pela Constituição Federal, tudo que for de interesse local é responsabilidade do município. Então, a questão dos DICs, a responsabilidade é do município. Só que, claro, engloba várias questões aqui nessa questão da enchente, né? Esse caso é do DIC, mas existem outras coisas, outras prevenções que aí vão ser a nível de Estado, a nível de União. Como, por exemplo, as casas de bombas que não funcionaram. Por exemplo, de Porto Alegre, a região do Praia de Belas, Cidade Baixa, não estava alagado. Alagou quando a bomba teve que ser desligada, uma questão elétrica lá de segurança, e daí, no fim, inundou todos os bairros ali daquela região. Assim como aconteceu no bairro Niterói, aqui em Canoas. Também foi a bomba que não estava funcionando e o bairro alagou. Mas também, uma coisa, essa questão da responsabilização, o prefeito Sebastião Melo estava comentando, tudo bem, cada município vai poder tentar fazer sua parte, só que ele falou o seguinte, o problema, o assoreamento dos rios, ele abrange vários municípios, né? Tem ações que devem ser feitas, que ele entende, e até eu concordo com ele nesse ponto, que é nível estadual ou federal, porque não é só, vamos supor que Porto Alegre arruma as bombas, Canoas arruma as bombas, ajuste o seu dique, né? Mas ainda assim é uma questão, ele falou assim, o muro da Mauá funcionou? Funcionou, porque não caiu. As comportas funcionaram em parte, né? Mas mesmo assim, se tivesse arrumado as suas comportas de Porto Alegre, a água veio do bairro São Geraldo, do 4º Distrito, o aeroporto, não veio pelo Muro da Mauá, veio por outras áreas. Então, essa questão do âmbito não é só municipal, mas tem uma responsabilização também geral desse plano de prevenção futuro, né? Com certeza. Pela Constituição Federal, dos rios é responsabilidade do Estado. É o Estado que tem que cuidar da conservação e da manutenção dos rios. Mas, claro, aí vão entrar, por exemplo, se a gente for falar em questão de moradia, que é um direito fundamental que está na Constituição, aí a gente precisa do auxílio da União. Por isso também que os governos estão prestando esses subsídios, né? Isso eu escutei algumas pessoas falando, não vou pegar. Mas é que isso não é um favor, isso é uma responsabilidade do Estado. O Estado deve fornecer, a gente paga tributos para isso, exatamente para situações como esta. Bom, e falando sobre tributos, vamos falar sobre a energia elétrica. Devido às enchentes, muitas pessoas provavelmente não terão um valor para pagar até a última conta. Como fica o direito dessas pessoas físicas e jurídicas? O que acontece, né? Eu vi até, assim, eu não cheguei a me aprofundar, mas eu vi que tem alguns casos que eles vão dar isenção da questão da energia elétrica. Mas também tem a questão muito das pessoas não terem conseguido ou ter energia elétrica ou acessar a internet também. E existe uma resolução da ANEEL que fala que em caso de falta de energia existe o prazo de, depende aí se é rural ou se é urbano, e aí vai ter ou 24 ou 48 horas para reestabelecimento. Claro, né, que a gente teve uma demanda agora muito acima do comum, do normal. Que aí a alegação também, às vezes, quando passa esse prazo, é que também vem essa questão sempre que a gente fala da situação de força maior. Mas existe essa responsabilidade de que esse serviço seja prestado, até para que as pessoas possam exercer suas atividades. Até porque o serviço que não é prestado, ele não pode ser cobrado. Assim como também o fornecimento de água e também de internet. Não tinha sinal de internet, então não pode ser cobrado. Em Porto Alegre tem bairros que ficaram 15, tem bairros que até hoje estão sem água ainda, né? Então, se daqui a pouco, não é de surpresa, daqui a pouco aparecer a conta para pagar, né?
Essa questão da energia elétrica, né? As casas, o pessoal teve que sair às pressas. Quando a energia teve que ser desligada por uma questão de segurança, voltar para as casas, geladeiras, tudo podre, né? Tiveram que fazer uma higienização horrível. Até isso é algo bem importante, que às vezes as pessoas não sabem, mas olhem suas contas de energia elétrica, porque às vezes tem um seguro lá, que é embutido junto, e que cobre algumas questões também de queima, de equipamento, então também é algo interessante de olhar na sua conta de fatura de energia. O problema só nesses casos de ressarcimento de equipamentos queimados é que a fornecedora de energia, ela pede tanta burocracia, tem que ter 3 orçamentos técnicos, e os técnicos, é um trabalho, tem que te cobrar para fazer o laudo, porque são 3 laudos para poder conseguir esse dinheiro, né? E, doutora, no caso de quem trabalha home office e ficou sem energia elétrica, como faz? Perde emprego? É bem complexo, né? O ideal é que se peça esse reestabelecimento e não sendo cumprido, é que a gente procura, às vezes, não falar de entrar com uma ação, né? Mas tem que entrar com uma ação e pedir uma indenização. Porque, realmente, hoje em dia, é um serviço essencial a gente ter a atividade ali da internet, da energia elétrica, e, de fato, a pessoa pode vir a perder seu emprego, porque não está prestando aquela consultoria, principalmente nesse momento que talvez a pessoa nem consiga se deslocar para ir para algum lugar onde tem internet, e nem sempre as pessoas conseguem compreender essa situação. Não, E, doutora, em relação ao IPTU, tem algum benefício? Eu vi agora que Porto Alegre fez algum tipo de isenção para alguns bairros. E as outras cidades, você sabe alguma coisa? Então, o IPTU, né, ele é um tributo a nível municipal, então vai depender do seu município. Eu vi que Porto Alegre, ele prorrogou a cobrança de maio e junho para agosto do IPTU, da taxa de coleta do lixo e... Do ISS. E do ISS, isso. Canoas eu procurei e não encontrei. Eu vi que Bom Princípio fez também a isenção do IPTU, mas aí tem que olhar a nível de município. Os 2 municípios que eu vi que tinham adotado essas medidas foram Porto Alegre e Bom Princípio. Outra questão que, falando em benefícios, é o desconto sobre o IPVA e isenção na segunda via da CNH. Fala pra gente sobre isso, doutora. O IPVA, o que acontece? Teve pessoas que perderam seus veículos nas enchentes. Então, pode-se pedir a devolução do valor do IPVA, vai ser devolvido em parte, vai ser descontado os meses em que a pessoa o utilizou. Então, é proporcionalmente. Aqueles meses em que ela não vai utilizar, porque o veículo foi perdido, vai ser devolvido. Isso se pede pelo Detran. E também existe essa questão Da CNH. Da CNH, que também está isento a segunda via para quem perdeu seus documentos. Pode-se fazer a CNH digital, mas também pode-se pedir também pelo Detran, e aí ele vai mandar para o CFC da sua localidade e você pode pegar na sua localidade. Isso vai ajudar bastante, até porque a CNH vale como carteira de identidade. Doutora, muito obrigada pela tua presença aqui conosco. Também agradecer a nossa audiência e um fraterno abraço a todas as pessoas que foram atingidas pelas enchentes. Então ficamos por aqui e na segunda-feira, 7h30 da manhã, esse programa vai ser reprisado e às 17 horas um programa inédito para vocês. Então, até lá!